Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo, segundo passo do nosso curso Planejar Transforma. Aqui eu vou te ensinar a fazer um planejamento direcionado para você, para o seu ano de 2019, ser um ano diferente. Então aqui você vai aprender a transformar o seu ano, mudar de vez o seu 2019. O curso é dividido em 3 vídeos e nesses 3 vídeos você vai aprender passo a passo um pouquinho mais sobre como fazer esse planejamento dar certo, esse planejamento acontecer. Se você caiu aqui agora e não sabe de nada do primeiro vídeo, não assistiu, para um pouquinho, volta lá, assiste o primeiro vídeo e só depois você volta pra cá, tá certo? Então aqui hoje eu vou falar pra você um pouco sobre contratempos que podem te atrapalhar dentro do seu planejamento. Mas o que é que pode me atrapalhar no seu planejamento? Eu vou te falar. Tudo pode acontecer para te atrapalhar nesse planejamento. E quem mais pode te atrapalhar é você mesmo. Eu vou te falar 3 coisas que com certeza vão atrapalhar o seu processo durante a execução do planejamento. A primeira coisa é a gestão do seu tempo, a segunda coisa é a falta de foco e a terceira é a procrastinação. Começando pelo problema da gestão do tempo, eu te falo, todo mundo tem dificuldade em gerir o seu tempo. E aí você agora não vai mais cair nessa armadilha da gestão do tempo, certo? Você vai aprender agora a gerenciar o seu tempo. Mas como é que eu posso gerenciar o meu tempo? Planejamento, o maior problema, a maior dificuldade de gerenciamento de tempo é que você coloca um excesso de atividades em um espaço de tempo muito curto. Mas o que você pode fazer é entender qual é o tempo que vai ser necessário para você fazer cada uma dessas atividades. Como grande parte das pessoas está tentando, segundo pesquisas esse ano, organizar a sua vida financeira de vez, eu vou te dar um exemplo a respeito de vida financeira, certo? Por exemplo, o seu foco é organizar completamente, limpar a sua vida financeira. E para você limpar e organizar a sua vida financeira, você vai fazer uma lista de tudo que você precisa fazer. Primeiro, você precisa entender como é e que está a realidade da sua vida financeira. Suas dívidas, o que você deve, enfim, o que você comprou, o que você precisa pagar. 2, você precisa saber quanto você ganha. 3, você precisa saber quanto você gasta. Faça um levantamento de tudo aquilo que você gasta. Pegue notinhas, pegue extrato, pegue tudo. 4, você precisa quitar as suas dívidas. E quinto passo, você precisa aprender a investir, a guardar o seu dinheiro, a organizar verdadeiramente as suas finanças. Então, seguindo esses passos, você vai agora estabelecer as suas metas dentro desse objetivo. Mas aí, você não pode estabelecer que você vai fazer todas essas atividades dentro de um mês. Você precisa entender qual é o tempo que você tem para fazer essas atividades. Eu só tenho o período da tarde, eu só tenho o período da noite, eu só tenho o final de semana. Então você vai entender qual é o seu tempo e vai colocar dentro do planejamento cada uma dessas ações, cada uma dessas metas dentro do tempo que você tem disponível. Se você não fizer isso, você vai começar a se frustrar dentro do processo do planejamento e aí tudo vai dar errado. Se, por exemplo, você precisa visitar empresas para negociar, se você precisa ir a órgãos de proteção de crédito, coloque uma diferença de 1 dia, de 2 dias ou até mesmo de 1 semana para que você vá nesse local, faça o levantamento, porventura aguarde alguns dias para ter um retorno e aí você possa cumprir o seu planejamento. Você tem um ano inteiro para resolver e solucionar tudo que você precisa fazer. Se você precisar antecipar atividades, ok, mas não faça o planejamento com o tempo que você vá atropelando essas atividades e vá passando o tempo e você não consiga, para que você não se frustre e não
cancele o planejamento no meio. Isso é muito importante. Você vai perseverar e você vai concluir o seu planejamento no final do ano. Outra coisa que pode te atrapalhar ou vai te atrapalhar no seu processo é a falta de foco. Mesmo que a gente tenha definido o foco lá no primeiro vídeo, na primeira aula, o problema é que quando a gente começa a fazer uma atividade, facilmente a gente perde o foco. Redes sociais, celular, WhatsApp, seja o que for, alguém chamando, a gente acaba, pelo meio da atividade, perdendo um pouco do foco, saindo do foco, e aí às vezes aquela atividade que tinha um prazo no seu planejamento, daquele dia, daquele momento, você acaba não conseguindo concluir, e aí entra naquele processo de frustração, de achar que o seu planejamento não está funcionando, não está dando certo, e você mesmo acabando se sabotando. Então não faça isso. Uma dica que eu te dou para não perder o foco é utilizar uma técnica que eu uso bastante no meu dia a dia. Eu tenho o hábito de estudar assim, de fazer as minhas atividades assim. É uma técnica que se chama Pomodoro. Nessa técnica, você vai trabalhar ou fazer uma atividade durante 25 minutos e vai descansar por 5 minutos. Normalmente, eu faço muito isso no meu dia a dia, nas minhas atividades. Eu estabeleço um tempo para, não exatamente 25 minutos, mas eu estabeleço um tempo para que eu desenvolva a atividade e tiro pequenos intervalos. Continuo a atividade e tiro pequenos intervalos. Isso te ajuda a manter o foco, a manter a concentração, sem que você, durante a atividade, perca o foco e acabe deixando aquela atividade de lado para fazer uma outra coisa, uma outra atividade. O outro risco para o seu planejamento é a procrastinação. Que tudo isso que eu falei, na verdade, está um pouco linkado, né? Um pouco ligado, mas é importante que elas sejam faladas de forma individual. A procrastinação é aquilo que você vai empurrando com a barriga e vai deixando sempre para depois. Se você estabeleceu no seu planejamento que nesse dia, nessa semana, nesse mês, você vai resolver essa atividade, resolva essa atividade. Coloque um prazo extenso, coloque dias a mais, para que você não precise frustrar o seu planejamento. É importante isso que eu estou te falando, porque é algo muito recorrente, acontece muito, e a procrastinação, infelizmente, está dentro do nosso ser. A gente tem tendência a deixar para depois. É como diz o ditado, né? Pra que fazer hoje aquilo que eu posso fazer amanhã? Então, esqueça esse ditado, esqueça isso. Eu já procrastinei muito na minha vida, me arrependo muito, deixei atividades para depois, deixei coisas para depois, e quando eu esqueci a procrastinação e deixei de procrastinar de vez, realmente tudo mudou. As minhas atividades mudaram, minha sensação de conclusão de atividades, você tem uma sensação de alívio por ter feito aquilo, e aí então, quando você conclui, quando você faz, você vai lá e descansa um pouco, e relaxa e aproveita. Fora isso, tem atividades também que você pode esquecer, por isso eu vou enviar para você uma planilha que você vai ter a opção de imprimir. Então você vai poder imprimir mês a mês as suas atividades, e fora isso eu vou te dar uma dica. Coloca um aplicativo, coloca lembretes no seu computador, coloca post-it na geladeira, enfim, faz de tudo para não esquecer de fazer as suas atividades, para não esquecer. Você pode imprimir o calendário e colocar na geladeira mês a mês para você ir ticando cada uma das atividades, e aí você vai ver como é gostosa a sensação de você ver lá no final do mês, no final de 2 meses, 3 meses, tudo ticado e as suas coisas resolvidas e o seu planejamento fluindo no final do ano. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Você vai realmente sentir
porque a sua vida está se transformando, está mudando. Você vai estar mudando e tudo isso de dentro para fora. Por isso que é importante o processo de autoconhecimento do primeiro vídeo, para você entender o que é que você quer para a sua vida, o que é que você quer para os seus dias, como é que você quer transformar, enfim, a sua vida através do planejamento. Você pode no celular colocar lembretes. Eu vou também no e-book que eu vou enviar para vocês colocar algumas dicas de aplicativos que vão te ajudar a lembrar. Eles ficam lá na telinha do celular. Um deles é aquele Evernote, que ajuda muito. Ele fica a notinha lá na frente do seu celular e não te deixa esquecer de jeito nenhum, porque a gente sabe que o celular é o que fica com a gente o tempo todo, o tempo todo. Então, com certeza, você não vai esquecer. E aí, no próximo vídeo, a gente vai se encontrar na nossa última aula para te mostrar como é que você vai usar o material que você recebeu no seu e-mail. E aí você vai receber esse material e vai desenvolver de fato ali as suas metas. Vai colocar tudinho, vai imprimir e aí você vai poder baixar e ficar com esse material. Vai ficar para você, se você quiser mudar alguma coisa, se você quiser rever o seu planejamento, fica ligado no seu e-mail, porque através dele você vai saber quando é que o próximo vídeo vai ser liberado, o nosso último vídeo da aula. E se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, fala comigo no Instagram, fala comigo no Facebook, dê a sua opinião e fale o seu depoimento, como é que está sendo esse processo para você de fazer um planejamento que você vai seguir durante o ano e que vai transformar a sua vida numa vida com certeza melhor, com aquela sensação que você vai sentir de dever cumprido no final do ano.